Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1, seção 4.5, exercício número 55. Vamos ao enunciado. Na teoria da relatividade, a massa de uma partícula é m igual a m0 dividido pela raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado dividido por c ao quadrado, onde m0 é a massa de repouso da partícula. M é a massa quando a partícula se move com velocidade v em relação ao observador, e c é a velocidade da luz. Esboce o gráfico de m como uma função de v. Bom, então o objetivo aí do exercício é fazer o esboço do gráfico de m em função aí de v, que é a velocidade, ou seja, a massa da partícula em função da velocidade da partícula. Então temos aí que m é igual a uma função da velocidade, tá? E essa equação é dado m de v, ou seja, m como função de v, que é dado por m0 dividido pela raiz quadrada de 1 menos aí a velocidade ao quadrado sobre a constante c ao quadrado, que é a velocidade da luz. Então, dessa função aí, queremos fazer o esboço do gráfico. Então, se a gente seguir aí o roteiro da seção, tá? Seguindo o roteiro aí de esboço de curva, a gente vai começando pelo item A, que é falar sobre o domínio aí da função, né? Temos que v é a variável independente, m é a variável dependente, tá? Então, o domínio, quando a gente está falando aí, estamos falando do limite para v, tá? Que é a variável independente. Então, quando a gente observa aí a condição física, que é o que representa aí a condição da massa, né? A gente tem que a massa m0 é a massa do repouso, tá? Essa massa aqui é a massa do repouso, ou seja, o que significa o repouso? Quando a velocidade ela é nula, tá? Então, para o domínio, a gente tem uma condição imposta fisicamente aqui na equação, que é que a velocidade ela vai ser maior ou igual a zero, tá? Tem a condição aqui do repouso. A partir do repouso, eu vou ter aí o aumento da velocidade, tá? Então, eu tenho essa restrição para o domínio. E, além disso, a gente pode observar que, matematicamente, o que está aqui embaixo, né, como temos aqui uma razão, o que está aqui não pode ser zero. Como temos uma raiz, o que está dentro da raiz teria que ser maior ou igual a zero, só que como está dividindo não pode ser zero. Então, eu tenho a restrição matematicamente que tem que ser maior que zero, o que está dentro da raiz. Então, eu tenho que 1 menos v quadrado sobre c quadrado tem que ser maior que zero. Ou seja, 1 tem que ser maior que v quadrado sobre c quadrado. Passa o c quadrado para cá, fica c quadrado maior que v quadrado, ou, reescrevendo, v quadrado tem que ser menor que c ao quadrado. Para isolar o v aqui, como está ao quadrado, vira um intervalo. Então, vira menos a raiz aí de c ao quadrado, v, e mais a raiz de c quadrado. Então, fica um intervalo de menos c aí até mais c. Esta é a restrição imposta, tá? Para a condição aí matematicamente. Mas como temos
aqui também a restrição do repouso fisicamente, tá? A gente tem que o domínio da função vai ser igual aí fechado em v igual a zero, né? Posso ter velocidade igual a zero e vou ter aí um limite superior aberto em C, né? Porque tem que ser menor que C, tá? Não pode ser igual a C, porque se for igual a C, esse termo zero e a gente não pode ter zero aqui. Então, a gente tem determinado o primeiro item aí do roteiro de esboço, que é o domínio. Bom, o segundo item é a intersecções, né, com os eixos, tá? Então, começando aí pelo eixo aí da variável independente, que seria o eixo V, tá? O eixo V é quando o M é igual a zero. Então, eu pego M igual a zero, substituo lá na equação. Então, ficaria zero igual a M0 dividido pela raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado dividido por C ao quadrado. Mas esse termo aqui não tem como dar zero, porque esse termo aqui não pode zerar, né? E essa divisão não vai dar zero, isso é constante, então isso é diferente de zero. Portanto, não existe aí V para que zere aí para M igual a zero. Ou seja, tá? Não intercepta o eixo de V, tá? E a gente pegando aí o eixo M, seria o eixo vertical aí, representando o Y, né? A gente tem fazendo aí velocidade igual a zero, a gente vai ter M igual a M0 dividido pela raiz quadrada de 1 menos 0 ao quadrado sobre C ao quadrado. Isso aqui vai zerar, vai ficar M0 sobre a raiz de 1, ou seja, M0. Então, quando V é igual a zero, a gente tem aí que é M0 o valor da massa M, que é o valor aí da massa de repouso, tá? Então, a gente tem aí o item B, que é intersecções com os eixos. O terceiro item seria analisar aí a simetria, tá? Se a gente analisar a simetria, a gente veria que essa função é uma função par. Só que não é necessário avaliar a simetria, porque o domínio é de 0 até C, ou seja, só está na parte positiva. Então, a gente avalia a simetria aqui, tá? Como a gente tem a condição que o domínio está entre 0 e C para o eixo X, ou seja, não temos aí simetria em torno do eixo Y, e em torno do eixo X a gente também não precisa avaliar, porque esse valor aqui vai ser maior, igual a M0, né? Quando V é zero, a gente tem o valor inicial que é M0. Então, conforme o valor de V aumenta isso aqui, esse valor vai só aumentar. Então, não preciso avaliar a simetria, tá? Aí, D, a gente tem que para avaliar D, a gente avalia as assíntotas, tá? Para avaliar as assíntotas, a gente vai as assíntotas horizontais, não é preciso, tá? Avaliar, por quê? Porque a gente tem um domínio aqui restrito, e para avaliar assíntotas horizontais a gente tem que calcular o limite tendendo a mais ou menos infinito, e o domínio não vai para mais ou menos infinito. Então, a gente avalia as verticais, tá? A gente tem uma restrição de domínio aqui em C, porque está aberto. Então, a gente vai fazer o limite aí de V, a velocidade, tendendo a C. Quando eu estou aqui indo para mais C, eu estou indo pela esquerda. Então, tendendo a C pela esquerda, da função que é M0 sobre a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Ou seja, calculando esse limite, quando C tende aqui
pela esquerda, né, eu vou ter aqui esse valor menor que C, um pouquinho antes do C. Isso aqui, então, vai dar menor que 1, tá? Então, esse vai dar um valor bem pequenininho, constante, dividido por um valor bem pequenininho, vai dar um valor muito grandão, que seria mais infinito. Então, a gente tem aí uma assíntota vertical em V igual a C, tá? Que é aqui no limite superior do domínio. Isso, então, são as assíntotas. Aí, depois, o item E, que ele pede, é intervalos, tá, de crescimento e decrescimento, tá? Para avaliar os intervalos de crescimento e decrescimento, a gente precisa da primeira derivada. Vou reescrever a equação de m para facilitar a derivada. Vou escrever m0, esse termo da raiz vou escrever lá em cima como sendo 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos meio. Agora vamos derivar. M' vai ser igual. Aí m0 é constante, copia. Aqui tomba o menos meio. Aí vezes 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Subtrai 1 aqui no expoente, fica menos 3 meio. Vezes a derivada do que está dentro. Derivada de 1 dá 0, derivada de menos v quadrado sobre c quadrado. Fica menos 2v sobre c quadrado. E arrumando aí a equação, a gente pode... Aqui esse 2 simplifica com 2. Menos com menos vai ficar mais. Aí a gente vai ter aqui em cima m0 vezes o v. Aqui na parte de baixo a gente tem c ao quadrado. Esse termo vai ir para baixo, tá? E eu vou tirar o mmc entre esses dois aqui, que fica c quadrado, dividido por 1 dá c quadrado, vezes 1 c quadrado, dividido por c quadrado dá 1, vezes menos v quadrado fica menos v quadrado. Estava expoente negativo, fica expoente positivo. Aí a gente vai ter aqui, distribuindo aqui esse expoente nesse termo, aqui o 2 vai simplificar com 2, esse quadrado vai simplificar com cubo, vai ficar só o c dividindo. Então, reescrevendo, m' vai ser igual, esse c passa lá em cima multiplicando, fica m0c vezes v, dividido por c ao quadrado menos v ao quadrado elevado a 3 meios, tá? Essa é a primeira derivada. Se a gente avaliasse se é igual a zero, como a gente tem um intervalo, o único valor aqui para dar zero seria o próprio v igual a zero. Então, no intervalo de 0 a c, se a gente substituir aqui, esse termo vai dar sempre positivo, tá? Nesse intervalo de 0 a c. Esse é sempre positivo, então isso aqui é sempre maior que zero, né? No intervalo aí que vai de 0 até c. Portanto, é crescente, tá? Nesse intervalo. Aí na letra F do nosso aí roteiro de esboço é avaliar valores de máximos e mínimos locais, tá? Que nesse caso, para esse intervalo aqui, né, não tem ponto crítico. Não há pontos críticos no intervalo do domínio, tá? Porque aqui, ó, a única condição que zero para ter os pontos críticos para avaliar valores de máximos e mínimos aqui igualava a zero. O único termo que vai zerar vai ser o próprio zero, que não está dentro do intervalo, está no extremo, então não é máximo ou mínimo local. Isso seria aí um mínimo global se a gente pegasse esse valor aqui do extremo, tá? E o próximo item, letra G, é estudar a concavidade e pontos de inflexão. Para determinar a concavidade, então a gente faz a segunda derivada. Então a gente vai ter m2' como sendo aqui m0c
é constante, copia. Aqui a gente tem divisão entre funções. Então, regra do quociente. Deriva a primeira, derivada de v fica 1, copia a segunda do jeito que está. C² menos v² elevado a 3/2. Menos, copia a primeira, que é o v, deriva a segunda. Derivada desse termo, tombo 3/2. Aí, subtrai um do expoente, então fica c² menos v² elevado a meio, vezes a derivada do que está dentro. Derivada de c² é 0, derivada de menos v² fica menos 2v. Tudo isso daí fica dividido pela função de baixo elevado ao quadrado. Quando elevar ao quadrado aqui, 3/2 ao quadrado fica só o 3, né? Então, fica c² menos v² elevado ao cubo. Fecha ali. Então, a gente tem aí, simplificando, m duas linhas como sendo, aqui fica m0c, aí esse termo aqui eu vou escrever aqui na frente, c² menos v² elevado ao cubo. Aqui está elevado a 3/2 ali, elevado a meio, vou pôr em evidência, c² menos v² elevado a meio. Aí vamos ter, nesse termo aqui, eu tirei aí o meio, sobrou 1 inteiro. Então, sobrou 1c² e sobrou 1 menos v². Aqui, esse 2 corta com esse 2, esse menos dá mais. Aqui fica 3v vezes o v, fica mais 3v ao quadrado. Fecha. Então, a gente tem que m duas linhas vai ser igual. Aí, m0c. Aí, a gente tem aqui esse termo que é a mesma base que esse, então esse termo meio simplifica com 3, fica 5/2. Aqui fica menos v² com mais 3v², fica 2v² mais o c² dividido por c² menos v² elevado a 5/2. A segunda derivada, para o intervalo que a gente tem aí do domínio, né? Se a gente ver aqui, ó, v², depende de v, e aqui esse termo sempre vai ser positivo, esse sempre positivo, ela é maior que 0, aí no intervalo, tá? Que a gente tem aí entre 0 e c. Portanto, côncava para cima, tá? Porque a segunda derivada é maior que 0 aí no intervalo, tá? A gente não tem nenhum ponto crítico aqui nessa condição do intervalo, portanto, não temos pontos de inflexão. Só uma concavidade para cima, não troca de concavidade aí dentro do nosso domínio. E o item H é o esboço do gráfico, tá? Então, para esboçar o gráfico, vamos representar aí os eixos. O eixo aí para a massa M. O eixo para a velocidade. Aí a gente tem aí o domínio vai de 0 até C. Quando é 0, né, a gente tem a intersecção, aqui não tem intersecção com o eixo V, que a gente viu, né? Não tem. Aí tem intersecção aqui com o eixo M, que é um M0, então a gente põe aqui, ó, um M0, tá? Aí a gente viu, não precisa analisar a simetria, né? Porque o domínio tá só aqui na parte positiva e a gente tem que M é só positivo, a imagem, então não tem simetria entre o eixo V e nem entre o eixo aqui de M. Aí assíntotas verticais a gente viu que tem um V igual a C, então a gente tem uma assíntota aqui vertical, tá? A função, quando chega aqui perto, vai para mais infinito, tá? Crescimento, a gente viu que no intervalo entre 0 e C é crescente, ela vai crescer. A gente viu que aí não tem valores de máximo e mínimo, né? Não tem pontos críticos.
Aí a gente viu pela segunda derivada que ela é côncava para cima. Então, a gente pode traçar aqui, ó, a partir desse ponto M0, uma curva que vai vir aqui crescente, côncava para cima. Quando chegar ali perto de C, ela vai para mais infinito, tá? Essa aqui é o gráfico que representa aí a teoria da relatividade, tá? Da massa da partícula. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!